Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield e hoje com o nosso software Wild Horses nós vamos fazer análise dos preços da Bitcoin cotada em dólares para o dia de hoje, quarta-feira, 12 de dezembro, então vamos aos gráficos. Nós temos aqui os preços de fechamento do XBT-USD, que é o contrato reverso perpétuo de swap em Bitcoin, segundo negociado na Exchange BitMEX, é o ativo mais negociado dentro da corretora que tem o maior volume nas últimas 24 horas, então essa é a nossa referência de preço, que também é o benchmark disponível dentro dessa exchange. O que nós temos aqui? Seguimos então dentro do canal de baixa, com volume ainda mais fraco do que nos últimos dias. Então, dentro da nossa percepção, isso é um prenúncio de queda. A gente viu que a alta que vinha acontecendo aí já há 2 dias atrás, ela foi interrompida aí no dia anterior e ela não foi retomada ainda, então ela pode estar encontrando um fundo. A gente acha muito pouco provável em função do fraco volume. Quando a gente vinha um fundo, todas as vezes que a gente teve um fundo, isso aconteceu com grande volume de negociação, de acordo com essa barra inferior, que representa o volume negociado dentro daquele dia, de acordo com a média recente medido em desvios padrões. Então, quanto mais desvios padrões acima da média recente, ou seja, quanto mais volume, quanto mais extraordinariamente maior é esse volume, mais avermelhado é o tom da cor. Colorações azuladas são volumes mais próximos da média, sendo que as tons fortes de azul são volumes dentro da média. Então, ou seja, mostra uma fraqueza de negociação em relação às demais colorações. Então, o que acontece? A formação de fundos, ainda que temporários, aconteceram sempre com um aumento de volume, e um aumento ainda mais de volume foi o que propiciou uma reação aqui. O que nós estamos tendo aqui é um volume fraco e uma reação bastante fraca, se a gente for considerar essa reação com essa reação. Notem que ela não foi suficiente com todo esse volume, porque o volume de negociação foi decaindo e no momento em que ele tendeu a uma normalidade, os preços voltaram à tendência estabelecida, que nesse momento é a tendência de baixa. Então, por conta disso, não por uma preferência pessoal, nós estamos imaginando que os preços devem aqui se manter por talvez mais algumas horas, quem sabe mais alguns dias, mas na manutenção desse padrão, uma próxima queda pode acontecer. Isso se justifica porque dentro de um volume de negociação mediano, a chegada de ordens de venda acima da média, ou seja, com um volume, uma pressão vendedora bastante grande, ela não encontra resistência de ordens de compra, então o preço cede e cai. Essa é a nossa percepção. Vamos então dar uma olhada na predição explícita para os preços ao final do dia de hoje. E aqui o que nós vemos é uma previsão de 3.355 dólares para o final do dia de hoje, no intervalo admitido de 3.272 até 3.483. Nossa margem de erro está em torno de 2,33% para cima ou para baixo, é média nos últimos 12 dias. A gente vê aqui a coloração azulada aqui perdendo tom, ou seja, o volume começa a ser aos poucos, gradativamente, menos um governante dos preços desse ativo. Vamos dar uma olhada então no mercado agora para ter uma ideia de como estamos indo em termos de preços. Vamos dar um refresh para pegar os dados atualizados. Temos aqui 3.475. Quando nós iniciamos aqui a nossa preparação para fazer as gravações, nós estávamos aí com em torno de 3.490, 3.500. Aqui os preços então recuando segundo o site CoinMarketCap. Vamos dar uma olhada no volume. O que nós temos aqui? BitHub retornando aí à primeira colocação. 1,4 bilhões de dólares negociados nas últimas 24 horas, BitMEX assumindo aí a segunda posição, então 1,2 bilhões, há pouco, quando nós fizemos a análise em inglês, vocês podem ver, se quem for acompanhar, estava em 1,1, então um leve aumento aí no volume, mas coisa mínima, a gente pode ver aqui, mal se mexeu o gráfico do volume. Então, volume bastante fraco, para quem está acompanhando as nossas análises aí, já está ciente de que
Os volumes de negociação aí nessas 3 primeiras exchanges aí, em geral aí nós temos aí em torno de 4, 3 bilhões, tu tem ali 1.7, 1.6 nas 2 primeiras, depois tu tem aí uns 600 milhões aí na terceira posição, nós estamos aí abaixo disso, né? Estamos aí, se for somar tudo aí, logo abaixo de 3 bilhões, então é praticamente 1 bilhão a menos dentro da normalidade. Isso denota aí um volume fraco, que é o que tem sido capturado aí pelo nosso gráfico. Então, dentro dessa fraqueza de volume, a gente imagina que os preços não consigam sustentar uma eventual pressão vendedora que apareça e ele volte a ceder, perdendo aí limites importantes. Vamos dar uma olhada então na BitMEX, dessa vez aí olhando o livro de ofertas dentro de um agrupamento de 10 em 10 dólares. Por que nós estamos fazendo um agrupamento de 10 em 10 dólares? Primeiro, para evitar spoofing, que são aquelas ordens falsas, aquelas ordens que são criadas e são eliminadas antes que sejam executadas, para dar uma ideia de força inexistente e iludir os traders. Isso infelizmente pode acontecer, em especial em trader algorítmico, como a gente tem verificado aí nos nossos estudos, nossas verificações. Bom, o que nós temos aqui? 5.2 milhões aqui, o tamanho de uma ordem aqui em 33,80, então isso aí formando aí, quem sabe aí um leve suporte, e a gente vê aí uma pressão vendedora aí bastante fraca aí nesse range próximo, mas nós vemos aí uma presença aí em 3.500 dólares. Ali a gente vê uma pressão vendedora aí bastante forte, provavelmente aí fazendo um suporte. Para quem lembra aí das nossas análises, nós tínhamos comentado aí que os preços têm que superar os 4.000, eles vão ter uma dificuldade então de superar o patamar de 13.500. Para quem está acompanhando o mercado aí no dia de hoje, foi onde bateu os preços, eles começaram a voltar, e agora nós temos aí um fundo em 33,80 de igual magnitude praticamente, provavelmente sustentando aí os preços nesse patamar. Vale ressaltar que a força aí, a principal concentração de ordens de compra há pouco estava em 33,80, então agora ele recuou uma casa de 10. Então, dentro dessa perspectiva, a gente está vendo aí um viés de baixa, talvez não se manifeste aí tão rapidamente. Nós temos aí um volume bastante grande aí de compra, aí, algo acima disso, que é o 33,90, tá? Mas o volume maior segue em 33,80, e se a gente for comparar com a pressão vendedora iminente aqui, a gente vê que os comprados aí têm mais poder de fogo dentro desse range explícito. Porém, vale ressaltar, os 3.500 dólares aqui segue sendo uma resistência bastante forte, em função do grande volume de ordens que já faz um bom tempo estão concentrados aí nesse patamar. Isso deve estar grampeando a movimentação, infelizmente aí nos prevenindo aí de uma recuperação, a não ser que mais volume se concentre, mas não é isso que tem acontecido. Então, pessoal, nossa expectativa é uma manutenção dos preços aí em torno do patamar, como a gente mostrou no gráfico aí, a expectativa de hoje aí bastante próximo do fechamento anterior, porém, em função do fraco volume, o viés segue sendo de baixa, tá? O volume nos últimos dias ele caiu bastante e a gente não vê isso como boa probabilidade de sustentação dos preços. Nós estamos na iminência de queda. O que quer dizer uma iminência? Não quer dizer que ela vai cair urgentemente ou de um horizonte muito próximo, ele pode ficar alguns dias assim, mas na menor pressão de venda que apareça dentro da proximidade desses preços, ela tende sim a derrubar o preço do ativo e com isso nova queda para todas as demais criptomoedas. A gente já viu ali, tem uma correlação bastante grande do Bitcoin com os outros ativos, então basta que o Bitcoin caia para que acelere a queda nas demais também. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência, muito obrigado a todos que assinaram aí recentemente o nosso canal e aos que já vêm assinando e acompanhando há bastante tempo, inclusive aí desde os primeiros vídeos aí de setembro. Muito obrigado pela paciência de vocês e pelo interesse aí no nosso conteúdo. Não se esqueça de ativar as notificações para ser avisados de vídeo como esse. Qualquer coisa que nós falamos que não está claro, por favor, coloque as perguntas aí nos comentários. Nós vamos responder tão logo quanto possível. Pessoal, bons negócios. Até o próximo vídeo. Tchau.